Silvio Vitor. João Vitor. Não, né? Se você sair dali para ali, que tá agarrado. Lucas, você está dentro de uma sala de aula, olha como você fala. O geral, você deixa o geral lá para a rua. Aqui não fala geral, não. Ah, agora melhorou. Bom, temos que corrigir a 227. A 226, a gente chegou a fazer junto, mas aí a 227, nós não conseguimos corrigir. Então, vou começar com ela. Oi. Vou procurar saber disso, então. Não estou sabendo disso, não. Duzentos e 227. Gustavo, a máscara também não precisa usar mais, não? Então eu devo estar por fora da situação. O distanciamento acabou, a máscara não precisa usar, né? Não, eu vou resolver isso dizimar daqui a pouco na hora do meu recreio. Porque eu devo estar por fora da situação, então. Página 227. Bom, vamos lá. Ó, essa página aqui é a última página do capítulo 10, tá? E aí, nessa última página do capítulo 10, ele faz uma revisão de tudo que a gente tratou nesse capítulo. Só que esse capítulo 10, ele foi um capítulo bem grande, a gente viu várias coisas. A gente começou, 227, com ondas sonoras, aí depois falou sobre luz, depois falou sobre as cores, né? Então, a gente viu bastante coisa. Vimos também partes relacionadas à visão, né? Então, ele fez um apanhado aí, no que eu estudei, para a gente relembrar algumas situações aí. E aí, logo depois, a gente vai começar o capítulo 11, que fala sobre funções químicas. Esse capítulo 10 todo falava sobre física. Então, quando vocês me perguntavam, eu sempre falava física, que esse capítulo inteiro fala de assuntos relacionados à física. Já no capítulo 11, a gente vai ver química, tá? Então, funções químicas, nós vamos ver o que é isso aí.
E aí, essas próximas aulas aí vai ser sempre química agora, porque o capítulo inteiro fala de química. Fala, Lucas, o que você ia falar? Vamos ver se aparece alguma coisa aqui nesse capítulo 11 para a gente fazer. Em casa eu já tinha feito, só que aqui foi pouco tempo, né? Que a tia Deise vai entrou, aí ficou um tempão com a nossa aula. Não foi não. É porque a gente fez rápido e pouca quantidade. O certo é colocar uma quantidade maior, né? Mas ele dá certo sim. Se vocês quiserem fazer em casa, dá certo. Bom, vamos lá então. Temos que completar algumas palavrinhas que estão faltando aí. O som produzido pela vibração das cordas de um violão, por exemplo, se propaga em meios materiais. Muito bem. O pessoal de casa respondeu. Ih, peraí, gente. Vou diminuir um pouquinho essa letra. E por isso é um exemplo de onda. A gente viu que as ondas elas podem ser mecânicas ou eletromagnéticas. Além disso, é classificado como uma onda longitudinal pois a direção de oscilação da onda é a mesma direção da propagação dela. Faltou a palavrinha propagação. Quem não fez, completa agora, hein? Então, esse parágrafo aí falava sobre o som. Agora vai falar sobre a luz. Ó. A luz é um exemplo de onda Eletromagnética. Eletromagnética, muito bem. Eletromagnética. E para se propagar, não necessita de um meio material, é o contrário da de cima. Propagando-se também no vácuo. Isso. Por ter direção de oscilação perpendicular à direção de propagação, a luz é uma onda transversal. Completa aí, então. Então, no primeiro parágrafo, ó, materiais, mecânica longitudinal e propagação. E no segundo parágrafo, eletromagnética, vácuo, perpendicular e transversal. Quem fez, corrige, quem não fez, copia. Não podemos ficar com o livro em branco.
Agora na parte de baixo. A luz, assim como outras ondas, pode sofrer refração, absorção e dispersão, dispersão, não. Outra coisa. Ele colocou diferente. Refração, absorção e reflexão. Essa parte da dispersão até tem, mas não é nessa parte aí, não. Agora, com relação aos espelhos. Os espelhos planos sempre formam imagens iguais, virtuais. Já os espelhos esféricos podem formar imagens virtuais e reais. O princípio de funcionamento dos espelhos se baseia na... O que acontece com a nossa imagem com relação ao espelho? Reflexão? Reflexão, isso. Reflete a imagem lá, né? Agora, com relação aos óculos, que a gente viu alguns problemas de visão aí, né? Comentamos alguns problemas de visão. E aí nós temos as lentes, que são chamadas de lentes corretoras. As lentes esféricas podem ser utilizadas para corrigir problemas de visão, como miopia e hipermetropia. O princípio de funcionamento das lentes se baseia na refração da luz. Corrigiram? Corrigiu, Lucas? Não? Tá. Quando terminarem de corrigir, me avisa para a gente ir para a próxima página. Pessoal da Edbras corrigiu, Maicon, João Guilherme, corrigiram já?
Agora a gente vai para 228 e 229. Vamos observar essa imagem aí que tem na abertura do capítulo 11. Posso tirar, Lucas? Posso tirar? O que é isso? É isso que a gente... Eu não entendi. Então, não, na verdade, ciência de humanas, acho que é a parte de história. É a parte de história. E a parte que a gente vê entra como ciências da natureza. Vai ter que estudar tudo. Se fala só isso assim, ou detalhe alguma coisa. Não, falou só isso. Então, você vai ter que estudar do sexto ao nono. Tudo que a gente viu do sexto ao nono. Em história e em ciência. De história e de ciências. Entendeu? Do sexto ao nono. Se não detalhou nada, tem que estudar tudo. Então tem que estudar tudo. Bom, vamos lá então. Ó, vou diminuir um pouquinho aqui para a gente ver a próxima parte. Bom, então hoje nós vamos iniciar o capítulo 11, tá? Na verdade, a gente ainda tem mais um capítulo, o capítulo 12, porém, o capítulo 12 fala sobre a evolução humana, que a gente estudou lá no 7º ano. Então, na nossa matéria mesmo, posso, Pedro? Posso? Vai começar o capítulo 11. Da nossa matéria mesmo do 9º ano, só falta esse capítulo, tá? Que é o capítulo 11, com informações que vocês ainda não conhecem. No capítulo 12, quando a gente terminar esse 11 e for para o 12, aí no capítulo 12 nós vamos relembrar algumas situações que a gente já viu lá no 7º ano. Então, já é uma matéria conhecida de vocês. Essa vai ser a última matéria que vocês ainda não sabem, que são as funções químicas, tá? Que a gente já vai descobrir o que é isso. Bom, aí, nessa abertura do capítulo 11, ele coloca uma imagem para a gente observar. Ó. A gente vai observar essa figura para poder responder a essas perguntinhas aí do lado. Toma. Ó. E vocês falaram tanto que quero me contar. Então, vocês estão direitinha. Acho que foi na 8 que falaram. A outra foi, escangalhou, arrebentou. Ó. Aí eu falei, olha, vocês são de... Bom, mas vamos lá. Nós temos aí, ó, no prédio, né? Lá na Inglaterra, que tem na entrada do prédio duas esculturas. Ei, o pessoal daí de trás, Vitor e Maio, vocês falando junto comigo, aí não vai dar certo. Posso?
Então, a gente tem duas esculturas na entrada desse prédio, lá na Inglaterra. E o livro pede para a gente observar essas esculturas e tentar entender o que aconteceu com essas esculturas. Ó. O leão do lado de lá não tem muito como a gente analisar, não. Mas esse que está aqui pertinho da gente, a gente tem como analisar essa escultura e perceber o que aconteceu. Isso aí, a chuva ácida danificou essa escultura. A chuva ácida ela tem o poder de destruir determinados materiais, tá? Então, como isso aí é uma rocha, né? Provavelmente esse leão é feito de algum tipo de rocha. Esse ácido da chuva ácida começou a corroer essa escultura aí. Então, se a gente observar, tem partes aí do leão que a gente já não consegue mais identificar. A gente sabe que é um leão por causa da figura toda, né? Da escultura toda. Mas tem algumas partes aí que já estão faltando. Bom, aí ele coloca assim, ó, lá em cima, nesse textinho em branco, com letra branca. As chuvas são essenciais para a vida na Terra, pois elas devolvem para a superfície terrestre parte da água que evaporou dos corpos d'água e dos seres vivos. No entanto, existem casos em que a água das chuvas pode ser prejudicial, causando danos a construções, a monumentos. Hoje são 9 de novembro, 9 do 11. Ao solo, aos corpos d'água e aos seres vivos. É a chamada chuva ácida. Essa parte de chuva ácida, em ciências, a gente estuda pouco. Eu acho que eu comentei com vocês isso no 6º ano, mas vocês estudam, acho que mais profundamente, em geografia. Não sei se o Fabíola ou o Exley comentou com vocês isso mais profundamente. Mas o que a gente pode perceber da chuva ácida? Que ela realmente faz isso, né, com algumas esculturas, com alguns monumentos. Nos carros, danifica a tinta do carro, tá? Se o carro ficar no tempo, não tiver uma garagem. Então, por que a gente não pode beber a água da chuva? Porque a gente nunca sabe se essa chuva é uma chuva ácida ou não. Então, como a gente em casa não tem como saber quando que é e quando não é, a gente até pode usar a água da chuva. Mas, assim, para fazer outras coisas, para beber, geralmente a gente não usa. Então, mas o filtro, esse filtro que a gente tem em casa, caseiro, sem ser o da torneira, ele não consegue reter todo esse ácido, não. Então, como a gente está numa crise hídrica muito grande, muitas pessoas estão coletando a água da chuva. Está aproveitando que o tempo também, né? Toda semana está chovendo. Muitas pessoas estão coletando essa água da chuva para utilização das atividades diárias de casa. Lavar roupa, lavar louça. Mas para beber, o ideal é que a gente utilize a água que a gente recebe da distribuidora, né? Que aqui, no caso, era a SEDAI, agora é Águas do Rio. Foi vendida a SEDAI e agora é Águas do Rio. E aí a gente filtra ou ferve e aí pronto, não tem problema. Tá? Então, para beber, não é bom a gente usar da chuva, porque a gente nunca sabe a qualidade da chuva. Aí pergunta, ó, lá na letra A, vocês já descreveram aí o que aconteceu com a escultura aí do leão, né? Vitor respondeu aqui na sala. Agora, na letra B,
por que você acha que ocorrem as chuvas ácidas? O que proporciona a chuva, dela ser uma chuva ácida? O que vocês acham? Isso, a poluição. A Vitória falou aqui. Quando a gente tem um nível de poluição atmosférico muito grande, essa evaporação da água, né, quando a água evapora e vai para lá na nuvem, ela carrega com ela a poluição atmosférica também. O pessoal daí de trás está me atrapalhando. Vocês vieram para a escola para estudar, está na hora da aula, não está na hora de conversar. Conversar deixa para o recreio. Senão vocês não vão entender. Bom, e aí ela carrega essa chuva, né? Quando a água evapora, ela carrega junto com essa água esses poluentes que tem aqui na atmosfera, que, por sinal, são muitos, né? E aí, quando essa água cai em forma de precipitação, que a gente chama de chuva, ela pode sim estar ácida. Então, por isso que a gente nunca sabe a qualidade dessa precipitação, dessa chuva, se ela está ácida ou não, porque a gente não sabe o quanto de poluição atmosférica essa água vai carregar. Então, por isso que a gente não usa para beber. Precisou armazenar água da chuva? Tudo bem. Pode utilizar ela? Pode, mas para beber, não. O ideal é que não beba, tá? Alguém de casa clicou aí na mãozinha, quer falar alguma coisa comigo? Caio no chat. Deixa eu ver aqui, peraí. Oi, Caio, pode falar. Professor é ótimo. Então, com esse nível de poluição que a gente está tendo, Caio, a possibilidade dela ser ácida é maior, né? Porque a gente sabe que o ambiente ele está muito poluído. Por exemplo, nesse período aí que a gente teve de agosto, setembro, tiveram muitas queimadas, né? Então, isso tudo acaba poluindo mais o ar, e aí, se essa água se junta a esses componentes de poluição do ar, a possibilidade da gente ter chuva ácida ela é maior, tá? Por conta desses níveis de poluição que a gente ainda tem no planeta. Não sei se vocês acompanharam na televisão, né? Essa última semana que passou e a semana retrasada, a gente teve um encontro em que vários países se reuniram para tentar diminuir, né, níveis de poluição, as queimadas também, porque a queimada também acaba atrapalhando por conta desses níveis de poluição que se elevam. Então, os países, de tempo em tempo, eles se encontram para discutir soluções. Muitas das vezes, eles nem conseguem cumprir o que foi combinado, né? O que foi acordado lá no encontro. Mas, de tempo em tempo, eles se reúnem para tentar uma solução, para que o planeta fique melhor. Só que, de tempo em tempo, só piora, né? A população cada vez é maior, a gente cada vez polui mais, a gente cada vez gasta mais recursos naturais. Então, assim, eles tentam, mas muitas das vezes eles não conseguem reverter essa situação. E aí, quem vai pagar por isso é a gente mais tarde, né? E não falta muito, não, já falei para vocês que há um tempo atrás eu ouvia dizer que em 2020, 2030, a gente já iria passar por esse processo de escassez de água, né? Mas, assim, quando a gente ouvia falar isso, 2020, a gente estava em 2000,
Ih, mas ainda falta muito tempo, né? A gente comentava. Igual nesse encontro, eles já estão prevendo para 2050, a gente está em 2021, aí a gente pensa assim, mas ainda falta muito tempo, mas não falta não, passa muito rápido, daqui a pouco vocês vão ver, vocês vão estar aí com 30, 40 anos, passa assim, ó, muito rápido. E o planeta mas o problema é a gente pensar assim, não sei se até lá eu vou estar vivo, mas pior que vai estar. Entendeu? Então, a gente tem que começar a fazer o que a gente pode fazer agora. Porque vai chegar lá mais para frente, se a gente não fizer nada, quem vai sofrer é a gente mesmo. Tá? Bom, aí, continuando, respondemos aí a letra B. Vitória respondeu aqui. Agora vamos para a letra C. Alguém sabe dizer o que é um ácido? Uma substância que corrói, corrosiva. Muito bem. Alguém sabe me dar um exemplo assim, de alguma coisa que a gente tem em casa que seja um ácido? Limão. Isso. Fala, Luiz. Ia falar isso? Então, no Vinagre? Oi, fala de novo. Vinagre entra como ácido? Vinagre entra. No nosso corpo, a gente tem. Não, gente, não. No nosso corpo, a gente tem algum ácido? Sim. Aonde? No estômago. Muito bem. O nosso estômago, naturalmente, ele produz um ácido para acelerar o processo de digestão. Tá? Então, já descobrimos aí, ó, uma função química. O ácido faz parte aí de uma função química que a gente vai estudar hoje. Tá? Então, já descobrimos uma. Agora vamos ver quais são as outras que vão aparecer. Aí, eu não sei se vocês lembram, mas lembra que quando a gente estava lá no 7º ano, que a gente estudou o corpo humano, eu falava para vocês que vocês, às vezes, rasgavam muito chiclete. E aí eu falava assim para vocês, gente, o chiclete ele não é muito legal. Por quê? O que acontece com o nosso organismo? A gente acaba enganando o nosso organismo, dizendo que a gente está mastigando alguma coisa e que daqui a pouco a gente vai engolir, mas a gente não engole nada. E aí, lá dentro do nosso estômago, a gente produz esse ácido à toa, porque o organismo acha que por a gente estar mastigando, a gente vai engolir e que o que a gente engolir, ele vai ter que se desfazer, vai ter que digerir, mas aí a gente produz esse ácido e a gente não digere nada. O que acontece com o nosso estômago? A gente acaba digerindo a parede do nosso estômago. Então, esse ácido corrói, né? Vocês usaram essa palavra aí, corrói a parede do nosso estômago. Então, eu também não gosto. Vocês vão me... Eu posso estar morrendo, posso estar morrendo. Vocês vão me ver chupando chiclete. É muito difícil. Eu não chupo chiclete de jeito nenhum, por conta disso. Como a gente fica bastante tempo, né, sem comer, só come na hora do recreio, a gente chupando chiclete, a gente está produzindo esse ácido sem necessidade. Não quero. Bom, vamos continuar então. Agora vamos observar essa página aqui. Ó. Vamos ver se vocês conseguem descobrir quem é quem aqui. Ó, na 230, nós temos os 4 tipos de funções químicas. Vocês já descobriram, que é o ácido, tá? O ácido vocês já descobriram.
Agora, nós descobrimos outros três que estão faltando, tá? Então, nós temos aí uma pessoa fazendo um suco de laranja. Na B, a gente tem um sabonete. Na C, a gente tem uma carne, mas o que importa para a gente aí não é a carne, é o sal grosso que está em cima da carne, tá? E na letra D, a gente tem um carro enferrujado. Aí nós vamos fazer o número 1. Número 1. Relacione as situações mostradas acima, as palavras a seguir, escrevendo a letra da imagem correspondente. Vocês ainda não sabem o que são essas palavras. Nós vamos, a princípio, aí, fazer por dedução. Tá? A gente vai observar e vai ver o que mais aí tem a ver com a palavra. O ácido, a gente já sabe o que é. Qual desses 4 aí vocês acham que a figura está relacionada com o ácido? A laranja, o sal grosso, a ferrugem ou o sabonete? O suco. A laranja. Isso, ela é ácida. Então, o ácido é o mais fácil. Vamos colocar aí letra A. Agora, o sal, que é o segundo mais fácil, qual que vocês acham? C, né? Que é o sal grosso aí. Agora, vamos para as duas mais difíceis. Todo mundo acha que é o sabonete? Não, é pumba. Correto, é o sabonete. Qual esse sabonete aí? Alguém sabe me dizer? Muito bem. E sobrou o ácido. Quem é o ácido? O carro. Isso, que está oxidando. Muito bem, ó. Tá vendo? Ó, só por associação a gente chegou a uma conclusão. Então, as funções químicas, elas são formadas por essas 4 situações aí, ó. A base, o sal, o ácido e o óxido, tá? Vamos marcar isso lá embaixo, ó. Vem falando um pedacinho aí sobre isso. Ó, vamos marcar bem embaixo. 4 questões. Peraí. Quatro funções químicas. Que são os ácidos, as bases, os sais, pronto. Esse mal aqui é muito ruim. É sim. Senta aqui para vocês verem como que é. Tem que ver lá no frente. Às vezes eu vou devagarinho, ele vai lá em cima. De lá é horrível. De lá é horrível. Eles se divertem lá. Professora, que isso? Aqui às vezes acontece também. Bom, vamos agora então para a primeira parte que vai os ácidos e as bases.
Podemos? Nessa parte desse capítulo aí, ele comenta algumas coisinhas assim, do estudo, né, dessas funções químicas. Quem foi que estudou primeiro? Quais foram os cientistas que se dedicaram a esse estudo? E aí, depois, ele mostra a parte da teoria. Lucas e Adam, coloca a máscara, por favor, e preste atenção. Ana Clara também, ajeita essa máscara. Então, nós vamos ver agora os ácidos e as bases. As características de materiais ácidos e básicos são conhecidas pelo ser humano. Ajeita a máscara, Luiz, e para de falar, porque eu estou lendo. Posso? Vocês falando junto comigo não tem como. São conhecidas pelo ser humano há muito tempo. De acordo com alguns registros históricos, o termo ácido tem origem na antiguidade e o termo base vem do século XVIII. No início do século XVII, o irlandês Robert Boyle dedicou-se ao estudo das alterações de cores que ocorriam em algumas reações químicas, o que o levou a determinar alguns comportamentos dos ácidos e das bases. Então, antes da gente ver o capítulo 10, nós estávamos falando sobre as reações químicas. E aí, quando a gente comentou sobre as reações químicas, a gente viu... Posso, Luiz? A gente comentou que existem algumas situações que ocorrem com algumas reações que a gente consegue perceber. Então, pode ser uma mudança de cor, uma mudança de odor, né, que é o cheiro. Então, por exemplo, a gente tem um pedaço de carne dentro da geladeira. Quando a gente deixa ela ali por muito tempo, a gente consegue notar que ela pode aparentar uma cor diferente por conta do tempo que ela está ali, um cheiro que está vencendo, né? Um cheiro também característico. Isso a gente viu no capítulo de reações químicas. Então, a mudança de cor, a mudança de cheiro, o borbulhamento, algumas situações comprovam que algumas substâncias podem passar por reações químicas. Aí eles continuaram estudando, né? Além das reações químicas, eles começaram a estudar as funções químicas, que é o que a gente está vendo hoje. No entanto, as principais teorias sobre os ácidos e as bases foram desenvolvidas no século XIX e XX. Neste capítulo, estudaremos a teoria elaborada pelo químico sueco Svante Arrhenius. Aí ele começa a falar sobre os ácidos. Ó. Agora, a gente vai conhecer também alguns exemplos de ácidos. A gente sabe alguns que a gente utiliza na nossa casa, mas no livro vão aparecer outros. Por volta do ano de 1887, Heinz propôs uma teoria afirmando que algumas substâncias químicas formavam íons de hidrogênio quando se encontravam em uma solução aquosa. Entre essas substâncias estão os ácidos. Aqui, ó, nós temos dois ácidos bem conhecidos. Ó. O ácido clorídrico e o ácido nítrico. Ó. Então, se vocês observarem aí no livro HCl,
Se vocês tiverem dúvida em que ácido é, vocês podem voltar aí, ó, e vão ver que é o ácido clorídrico, que tem como principal elemento o cloro, o hidrogênio e o cloro. E o ácido nítrico, o HNO3. Aqui, eles estão associados a uma substância aquosa. Por que eu sei que tem uma associação aí numa solução aquosa? Ó, porque isso aqui está me mostrando, esse aqui aí, está me mostrando que essa solução é uma solução aquosa. Lembra que a gente viu também, quando a gente estava trabalhando com reações químicas, que pode aparecer, assim, entre parênteses, algumas letrinhas para dizer se aquela substância está no estado líquido, no estado gasoso, no estado sólido, ou no estado aquoso. Esse aí a gente sabe que é aquoso por causa do aqui. Se tivesse no estado sólido, estaria uma letrinha S aí dentro do parênteses. No estado líquido, a letrinha L, e no estado gasoso, a letrinha G. Continuando. Uma das características dos ácidos é a de que eles apresentam um gosto azedo. Vamos marcar isso também. Então, quando a gente chupa um limão, a gente percebe que ele tem um gosto azedo, certo? Ó, citou aí como exemplo ó, o suco de limão e o vinagre. O vinagre foi Bia que falou, não foi, Bia? Foi sim, foi sim. Então, os dois exemplos que vocês deram, o limão foi o pessoal aqui da sala. E Bia respondeu o vinagre ou wine. Esses dois exemplos são os exemplos mais clássicos que a gente tem de exemplos de ácidos. Quando a gente fala em ácido, pensa em ácido, a gente pensa logo no limão e no vinagre. Tá? São os dois mais fáceis da gente lembrar. E todos os dois têm um sabor característico, esse sabor azedo, tá? Depende. Tem morango que não é azedo, não. Bom, aí ele continua. Além do gosto azedo, existem outras características comuns entre os ácidos e que pode ser utilizado para identificá-los. Ó, nesse quadradinho aí amarelo. O pessoal daí de trás não está prestando atenção. Não vão conseguir fazer depois a atividade. João Pedro e Vitor. Se não quiser prestar atenção, não tem problema, não. Eu só não posso deixar vocês atrapalharem quem está prestando atenção. Fica quietinho e fica olhando para o nada, sem prestar atenção. Não tem problema. Agora, atrapalhar quem está prestando atenção, aí eu já não posso deixar. Tem o pessoal de casa prestando atenção, tem o pessoal aqui da frente prestando atenção e vocês falando. Aí fica difícil. Bom, outras características sem ser, então, esse gosto azedo. Ó. Reagem com alguns metais, formando sais e gás hidrogênio, que é o H2. Reagem com bases, formando sal e água. Em contato com um papel de tornasol, que a gente vai ver aí no livro, tem esse papel, torna-se vermelho, ele muda de cor. Tá? Se a gente encostar esse papelzinho num limão, tem alguma parte aí do livro acho que mostra isso. A gente encosta o pedacinho do papel lá no limão, mostra ele mudando de cor. Tá? É uma característica desse tipo de papel. É um papel muito utilizado em laboratórios de química. E reagem com carbonatos e bicarbonatos, produzindo dióxido de carbono. Tá? Então, essas são outras características dos ácidos. Aí, aqui, na 232, ó, nós temos alguns exemplos.
Foram esses que vocês citaram, do limão e do vinagre. Temos o vinagre, ó. Temos o abacaxi, que também é bastante ácido, né? E temos o exemplo da bateria de carro, que tem o ácido sulfúrico, que também é um ácido muito corrosivo, tá? Esse ácido sulfúrico aí. No vinagre e no abacaxi, o vinagre, ó, ele tem o ácido acético. No abacaxi, ele tem o ácido ascórbico e o cítrico. Tanto um quanto o outro, e quanto o limão também, que vocês citaram, o limão, quem tem problema de estômago, geralmente tem problema com esses alimentos, com alimentos muito ácidos, tá? O estômago que ele é muito sensível, ele vai ter problema com essa acidez desses alimentos. Eu, por exemplo, não posso de jeito nenhum comer abacaxi. Eu adoro abacaxi. Mas eu até posso comer, só que depois eu vou ter que aguentar as consequências do abacaxi, que é o quê? Como o meu estômago é muito sensível a esse gás, quando eu como abacaxi ou quando eu tomo suco de abacaxi, a minha boca inteira fica cheia de ácido. Dá assim, umas 4, 5 ácidas de uma vez só. E fica assim, um mês para cicatrizar aquela ácida. Não como. Só que estou disposta aí eu como. Eu teve uma vez aqui na escola, antes da pandemia, fizeram um suco de abacaxi. Aí na hora do recreio eu estava morrendo de vontade de tomar. Aí eu tomei metade do copo, mas depois aguentei as consequências. Porque toda vez que eu tomo suco de abacaxi, eu fico cheia de água. Então, eu tenho que aguentar as consequências depois, porque é um alimento que o meu organismo ele tem sensibilidade. Então, eu evito o máximo. Ou então, depois eu aguento e ficar um mês quieto, tá? Porque ele tem 2 ácidos diferentes. Ele tem o ácido ascórbico e ele tem o ácido que ele junta os dois. Aí é forte. Tá? Então, a gente tem que ficar com atenção a isso. Bateria, a gente tem o ácido sulfúrico. Esse a gente não encontra no alimento. Só mesmo assim, bateria de carro, em alguns produtos que são utilizados para desentupir tubulação, vaso sanitário, aí é utilizado esse ácido sulfúrico também. Tá? Porque é um ácido bem corrosivo. Bom, as bases, ó, apresentaram aí, então, os ácidos. Agora nós vamos nas bases. Lembrando, Renan e Ana Luísa, vamos prestar atenção. Agora nas bases. Nas bases, o livro deu exemplo do sabonete. Mas vai aparecer aí outros exemplos aí. Bases. Apenas definiu as bases como substâncias químicas que, em solução aquosa, liberam hidróxido. Toda vez que vocês observarem esse O com H-, significa hidróxido. Tá? Observe o exemplo da dissociação de hidróxido de sódio. Eu tenho aqui o que é o hidróxido, e tenho o Na. Estão falando de novo comigo. Posso?
A gente tem o hidróxido, que é o OH, e temos o Na, que a gente já sabe que o Na é o sódio, lá na tabela periódica. Juntando os dois, ó, dá hidróxido de sódio. Então, quando aparecer o NaOH, hidróxido de sódio. Então, a gente tem aqui, ó, hidróxido de sódio, uma solução aquosa também. Temos aqui o Na, que é o sódio, e o OH, que é o hidróxido. Aproveitando o que a gente viu lá em reações químicas. Como que é chamada essa parte aqui, ó, antes da setinha? Vamos ver se vocês lembram. Como que é o nome? Quem lembra? Já esqueceram, não acredito. Quase isso. Reagentes. Muito bem. E depois da setinha? Como que chama essa parte aqui? Ó. Produto. Lembra? Não tem dica, não tem dica. Tão fácil, não tem dica. Antes da setinha, reagente. Depois da setinha, produto. Ou seja, os reagentes vão ser os produtos depois das reações. Continuando. Não pode esquecer isso não, hein? O ano que vem vocês vão precisar disso. Aí o professor, gente, o que é essa parte? Aí vocês vão ficar. Dá dica, professor. Não vai dar dica, não. Tem que lembrar. Algumas substâncias não possuem íons em sua fórmula, ou seja, esse hidróxido aqui. Ó. Mesmo assim, elas possuem características de base, pois um dos produtos da reação com a água é o íon OH, que é o hidróxido. Observe o seguinte exemplo de dissociação da amônia. Ó. A amônia é o NH3. Aí mostrou aqui, ó, a amônia mais água, tá? Nos reagentes aqui, ó, tem a amônia, que é uma substância aquosa. Temos a água, que é uma substância líquida, por isso tem esse Lzinho aí. E aí, depois a gente tem aqui a dissociação da amônia. Aí ele explica embaixo, ó. A amônia reage com a água, formando o íon amônio. Esse aqui, NH4. E o íon de hidróxido, que é o H. Agora, uma característica da base. Ó. A característica do ácido, a gente descobriu que ele é azedo. Uma característica da base, ó. As bases, elas apresentam um gosto amargo e são adstringentes. Alguém sabe me dizer o que é adstringente? Então, lê aí o que está escrito aí embaixo. Isso aí. Por que a gente usa o sabonete? Porque ele é uma base astringente. Se a gente pegar o sabonete e passar no rosto, já repararam que quando o rosto está oleoso, a gente passa o sabonete e ele tira a oleosidade do rosto? Quando a gente lava? Não, qualquer sabonete. Assim que passa, a gente... Por exemplo, se a gente tiver a mão oleosa, fez comida, aí o óleo pegou na mão, a gente lava no sabonete. Mas quando a gente usa o sabonete no saco, porque ele tem as coisas,
tem como característica ser adstringentes, ou seja, destrói as moléculas de gordura. Então, por isso que a gente usa o sabonete para lavar o rosto, lavar a mão. Qualquer sabonete. Ou detergente. O detergente também ele é adstringente. Tá? Também é uma base. Outras características sem ser o posto amargo e dele ser adstringente, ó. Possui textura escorregadia e oleosa, reagem com os ácidos, formando água e sal. O contato com o tornasol torna-se azul. O ácido, ele se torna vermelho. Ele se torna azul. Se a gente pegar um papelzinho de tornasol e colocar no sabonete, ele vai mudar a cor do papelzinho e vai ficar azul. Lá no ácido, se a gente encostar no limão, ele vai ficar vermelho. É diferente. Tá? Agora ele vai mostrar alguns exemplos, ó. Exemplos de bases, ó. Aqui nós temos o hidróxido de alumínio. Gente, vamos prestar atenção. O primeiro exemplo de base, a gente tem o hidróxido de alumínio. O hidróxido de alumínio, eu falei com vocês, tem pode, pessoal daí de trás. João Pedro, guarda o celular, por favor. João Vitor também. O hidróxido de alumínio, eu falei com vocês lá no 6º ano. Quando a gente estava falando sobre a água, nós estudamos que a água ela precisa passar por uma estação de tratamento, né? Que é a estação de tratamento de água, que é a ETA. Lá na estação de tratamento de água, a gente estudou que a água ela passa por várias etapas de tratamento. Uma das etapas em que a água passa é a etapa da floculação. Na etapa de floculação, eu falei para vocês que eles jogam um pozinho na água, no tanque lá, né? Que a água está sendo tratada. Eles jogam um pozinho. E nesse bloquinho que eles jogam, tem essa substância aí, o hidróxido de alumínio. O hidróxido de alumínio, no tanque de floculação, ele faz que trabalho? Ele acumula a sujeira ali naquele floquinho. Esse floquinho ele fica pesado e para no fundo do tanque. E aí a água que está em cima vai para um outro tanque, numa outra etapa de tratamento. Então, esse hidróxido de alumínio, ele é muito utilizado nas estações de tratamento de água. Outro segundo exemplo, esse segundo exemplo é um medicamento que é chamado de antiácido. Esse medicamento a gente usa quando a gente tem azia. Não sei se alguém tem, ou já teve, já sentiu isso. Nesse hidróxido de magnésio, a gente encontra nos corpos, a gente encontra naquele pozinho do hemo, tá? Quando a gente tem azia, quem tem problema com azia, toma esse medicamento aí à base de hidróxido de magnésio. E, por
último, a gente tem outro exemplo, que é o hidróxido de cálcio. Esse é muito utilizado pelas prefeituras também. Quando vão pintar o meio-fio da calçada, o poste, né, que pinta até a metade do poste, é utilizado hidróxido de cálcio, que é o que a gente chama de cal. O cal, quando a gente compra assim, igual está mostrando aí na pintura, ele adicionado à água, ele fica igual uma tinta. Então, dá para pintar. A gente só não pode encostar no local onde foi pintado, senão a gente fica tudo branco, porque ele não tem uma fixação. Então, quando pinta o meio-fio da rua, se a gente sentar no meio-fio, vai puxar a roupa. Se a gente encostar no poste, né, que eles pintam de vez em quando também, a gente fica tudo branco, porque não tem uma fixação. Mas para limpar, né, para pintar e dar uma limpeza no local, dá para pintar muro também. Aí é um material barato, né? E que é muito utilizado por todos. Quando pinta com carro, o cara te dá tinta. A gente passa a mão na parede, porque a tinta ela tem uma fixação. Mas se a tia Desmar tivesse pintado essa parte aqui, poderia até pintar, então, porque a gente não foca na parte do piso. Mas ela prefere usar a tinta, porque a tinta tem a fixação, então ela não sai. A gente pode encostar, que não sai. Ela é um potinho de água, dá para pintar, mas não fixa. Se encostar, fica tudo sentido. Bom, aí, o textinho verde, ele fala sobre os ácidos e a digestão dos alimentos, que foi o que eu estava falando para vocês com relação aos chicletes, né? Então, quando a gente mastiga um chiclete e a gente acaba enganando o nosso estômago, dizendo que a gente vai engolir alguma coisa e não engole nada, a gente destrói, ó, essa partezinha que está apontando aí no estômago. A parede do estômago, tá? Essa parede que ela é corroída pelo ar por conta do chiclete, tá? Vamos ler essa partezinha aí, então. Mas, guarda o celular. Ô, senhor. É para guardar. Posso continuar? Luiz, ajeita sua máscara. Meu Deus do céu, é toda hora. Ácidos e a digestão dos alimentos. Posso, Michael? Esperando se parar de falar junto comigo. Em que órgão do corpo humano é produzido o suco gástrico? E qual a importância desse líquido para o organismo? Aí ele mesmo responde. Ana Luísa, guarda o celular, por favor. Posso, Lucas? Pedro Henrique, posso? Eu estou tentando ler e vocês estão falando junto comigo. Aí ele responde a pergunta de cima. Ó. No estômago, ocorre a digestão química dos alimentos. Essa digestão acontece pela ação do suco gástrico, uma solução que apresenta enzimas que atuam na digestão das proteínas do bolo alimentar que chega ao estômago. Para que essas enzimas fiquem ativas, é necessário um ambiente ácido. Essa acidez é garantida pelo ácido clorídrico, que é liberado por células da parede interna do estômago. Você pode estar se perguntando por que o ácido clorídrico
presente no suco gástrico não danifica a parede do estômago. Para responder a essa questão, leia o esquema ao lado. As células da parede do estômago secretam muco e íons de bicarbonato, que auxiliam na proteção do estômago. O bicarbonato presente no muco reage com o ácido clorídrico, formando uma barreira espessa e alcalina sobre toda a parede do órgão. Ó, aí está mostrando aí o muco que é produzido para proteger a parede do estômago. Alguns alimentos ácidos e compostos químicos, como medicamentos e álcool, podem romper essa barreira e causar lesões na parede do estômago. É igual ao chiclete, tá? Então, alguns medicamentos, quando o medicamento ele é muito forte, e o álcool, quando ele é ingerido também com bastante frequência, pode romper essa barreira aí, pode destruir essa camada de muco, e aí vai chegar lá na parede do estômago. Já o estresse pode promover um aumento da concentração de ácido clorídrico ou o bloqueio da produção de muco, deixando o estômago vulnerável à ação do suco gástrico, o que pode provocar dores e sensação de queimação no estômago, que é o que a gente sente quando a gente tem azia. Eu não tenho, graças a Deus, mas tem muita gente que sente azia, tá? A azia é essa queimação que vem lá de dentro do estômago e ela volta pelo esôfago e dá queimação nessa parte toda do aparelho digestório, tá? Aí tem que tomar o hidróxido de magnésio que estava mostrando ali em cima, aquele vidrinho estava mostrando ali em cima para dar uma aliviada. Se isso for frequente, se a gente tiver muita azia, essa azia ela pode corroer essa parede do estômago e aí pode causar o que a gente chama de gastrite. Se a gente não tratar a gastrite, ela pode virar um problema pior, que a gente chama de úlcera. A úlcera é uma feridinha que pode dar, geralmente dá no estômago, mas pode dar no esôfago também, tá? E aí, dessa úlcera, pode virar um câncer e a pessoa vira até morrer. É complicado. Mas teve o quê? Úlcera? Gastrite. Então, a gastrite é o início. Aí, se você não cuidar da gastrite, aí você tem que ir no gastro. Tem que ir num gastro, né, que é o médico responsável por isso, pelo estômago. Ele vai passar uma endoscopia para você fazer, que é um exame que a gente coloca uma câmerazinha por dentro da garganta, que vai lá até o estômago. Aí faz esse exame. Se detectar que tem a gastrite, vai tomar uma medicação para poder melhorar. Mas tem algumas pessoas que têm a azia e depois desenvolve a gastrite e não liga, vai deixando para lá. Aí, quando chega a ver, já está numa úlcera. Para você cuidar dessa feridinha que dá na parede do estômago ou no caninho aqui do esôfago, já fica pior. Já vai dar mais trabalho. E se mesmo assim a pessoa não cuidar dessa úlcera, aí sim pode desenvolver um câncer ali. Tá? Então, é muito importante, de vez em quando, a gente ir ao médico, fazer alguns exames, né, periódicos, que a gente está acostumado a fazer, para ver se está tudo bem. Em qualquer situação assim diferente que a gente sinta com o nosso corpo, a gente procurar sempre o médico. E aí, quanto mais rápido, mais fácil vai ser solucionado o problema. Tá? Ana Luísa, eu já mandei você guardar isso, ajeitar a máscara, tá? Você de novo com o celular e sem a máscara. Por favor.
Bom, agora outros exemplos. Então, agora, com relação à força que essas funções têm. Os ácidos e as bases, eles podem ser fracos ou fortes, tá? Então, ó, a Reles também estudou essa parte e também criou essa teoria. Vamos marcar aí também, ó. Os ácidos e as bases podem ser classificados como fortes ou fracos. Essa classificação está relacionada à capacidade de formar ou liberar íons. Assim, quanto maior a capacidade de um ácido formar íons, né, de hidróxido, que é esse hidrogênio em sua solução, maior é a sua força. Dessa maneira, quanto maior a capacidade da base de liberar o hidróxido em uma solução, maior é a sua força. Marquem tudo isso aí. Oi. Fala. 234 agora. Aí a gente tem um exemplo, ó, do ácido clorídrico. O ácido clorídrico, ele é um ácido forte, ó. Aí ele dá o exemplo também do ácido ascórbico, que é o ácido do suco da laranja. Ele já é um ácido fraco. Marquem esses exemplos aí. Nas bases, também é a mesma classificação. Existem bases fracas e fortes. Aí ele também dá dois exemplos. Ó. O hidróxido de potássio, que é o que tem no sabonete. Ele é uma base forte. E a amônia é uma base fraca. Marquem isso, que depois vocês vão precisar para fazer o exercício do livro. Esse ácido ascórbico, que é o que tem no suco de laranja, é o que a gente chama de vitamina C, tá? Então, tem no suco de laranja, mas tem em medicamentos também. Lucas, guarda isso, Lucas. Alguma pergunta até aqui? Querem perguntar alguma coisa? João Guilherme, senta. Quem levantou a mãozinha para mim? Carlos. Oi, Carlos.
Então, em litros, eu não sei te dizer, mas assim, a gente pode utilizar o transporte diariamente, não tem problema. Ou através do suco, ou através da medicação, que existem, se a gente for na farmácia, existem vários tipos de ácido ascórbico, né, em vitamina C, para a gente comprar. Então, a gente pode tomar uma por dia. Agora, em litros, assim, em quantidade de suco, eu não sei te dizer o excesso por dia. É que você pode tomar todo dia, se você quiser. Mas, geralmente, a gente toma o quê? No máximo, 2 copos. Então, mais ou menos aí, meio litro. Então, isso não causaria nada no nosso corpo, não. Pelo contrário, causaria pressão de vitamina C no nosso organismo. Agora, tudo em excesso, aí sim, pode. Entendeu? Porque pode causar o que a gente chama de hipervitamose, que é o excesso de vitamina no organismo. Tem a hipovitaminose, que é quando a gente tem falta de vitamina, e tem a hipervitaminose, que é quando a gente tem excesso. Aí a gente vai ter que ficar, mas também assim, não vai causar nenhum dano que prejudique a sua vida, não, tá? Que leve à morte, não. Mas você vai ter que ficar um tempo aí sem tomar, porque se você fizer algum exame, o nível de vitamina C vai dar lá em cima, tá? Mas não causa, com relação a esse ácido específico, não causa nenhum problema que possa levar à morte, não. Só que os níveis de vitamina vão estar altos, que é considerado uma hipervitaminose. Só que vitamina no organismo. Mais alguém perguntar alguma coisa? E se for através de medicamentos, né, você tomar vitamina C na farmácia, aí tem que ser uma por dia. Porque se você tomar mais também vai causar o mesmo problema, a hipervitaminose. Tá? Bom, continuando então. Bom, pessoal da sala, os recadinhos. Eu teria que dar hoje também essa parte aqui de escala de pH. Só que como já está bem perto do recreio e na semana passada eu esqueci de fazer a chamada, eu não posso esquecer hoje, eu vou parar por aqui. Na quinta-feira a gente vai ver essa parte, que essa parte tem que ser devagar, porque vocês vão ter que analisar, tá? Então tem que ser devagar. Aí eu vou parar a matéria por aqui. Na quinta-feira a gente continua dessa página aí. Vou só fazer a chamada. Alguém em casa me chamou de novo? Quem foi que levantou para mim? Foi Caio de novo, Caio? Você tem alguém? Então foi isso. Tá bom, então. Bom, vamos lá a chamada, então. Amanda. Presente. Ana Clara. Andiara. André Luiz.
André tá aí. Luiz, por favor. Essa. Ana Luísa Rosas. Ana Luísa Silveira. Beatriz. Presente. Caio. Caio Davi. Presente. Gabriel. Gabriele. Presente. Gustavo. João Gabriel. João Guilherme. João Pedro Portela. João Pedro Gumar. João Rita. Júlia Marinho. Presente. Júlia Pereira. Leandra. Presente. Letícia. Lucas. Luiz Gustavo. Maicon. Maria Eduarda. Barulho Luiz. Mateus. Nicolas. Pedro Henrique. Renan. Sara. Sara tá aqui. Vitor Pereira. Vitória Gonçalves. Vitor Costa. Vitória de Andrade. Tô aqui. Ó, coloquei a presença da semana passada também, tá? Porque semana passada eu esqueci. Aí eu coloquei também. Tá bom. Bom? Porque deixa eu ver se vai entrar na aula e a Vitória entrou toda. Ela deu uma redação da minha aula, aí depois não deu tempo. Bom, então na quinta-feira a gente continua essa página, a 235, e continua mais o restante que eu ia falar na quinta-feira. Tá bom? Tá bom. Deixa Tá bom. então, segue o Tchau. Tchau, professora. beijo, até quinta-feira. Até quinta.